Olá, novamente aqui gravando mais uma aula para vocês, dando continuidade ao nosso conteúdo denominado de competência. Então, até o presente momento, trabalhamos alguns preceitos sobre competência, que a cada aula se faz necessário alguns apontamentos, até para que eu entendo que esse conteúdo ele também está indo e tendo como destinatário os alunos do primeiro ano, e é óbvio, ter um pouco mais de dificuldade para compreender matéria esta que já tem alguns pontos, poderia se dizer, de cunho procedimental. Mas vamos lá. Então, até esta aula, o que nós vimos? Nós vimos que competência, ela define o âmbito de atuação do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário ele tem um âmbito de atuação. Vimos também que o que define esse âmbito são aqueles 5 critérios que nós já conversamos, que é relacionado ao valor da causa, território, função, matéria e pessoa. E diante desses critérios, além deles contribuírem para definir a competência, eles também influenciam na classificação das ditas competências absolutas e competências relativas. E esse foi um do foco principal do nosso encontro anterior, aonde nós falamos o que era uma competência relativa e o que era uma competência absoluta. E foi possível também observar a diferença entre elas. Então vimos que daqueles 5 critérios, a competência relativa era aquela competência que levava em consideração o valor da causa e o território, e já a competência absoluta, ela ficava com os 3 critérios remanescentes, que era função, pessoa e matéria. Mas tudo bem. Então, competência relativa é o respeito ao valor da causa e ao território. E já a competência absoluta é o respeito à função, à pessoa e à matéria. Bem, mas professor, por que em determinado momento o senhor falava em incompetência? Porque, na verdade, a incompetência é quando ocorre a inobservância desses critérios. Então, se ocorrer a inobservância do critério territorial, nós estaremos diante de uma incompetência relativa. Se ocorrer a inobservância do critério material quanto à matéria, nós estaremos diante de uma incompetência absoluta. Então, dependendo do critério que for desrespeitado, nós estaremos diante de uma ou outra incompetência. Então, desrespeitou o valor da causa, incompetência relativa. Desrespeitou a função do órgão, incompetência absoluta. Isso é de suma importância. Outro aspecto também que deve ser avaliado é que quando eu falo desses critérios, a gente percebe que a competência relativa ficou com os critérios mais simples, com aqueles critérios que, caso sejam inobservados, não que eles não gerem, mas eles não gerarão prejuízos tão impactantes processualmente falando, porque a competência relativa ficou com o critério valor da causa e território. Agora já a competência absoluta, a gente observa que os critérios destinados a esse tipo de competência são critérios rígidos, absolutos, são critérios que de maneira alguma
podem ser desrespeitados. E se forem desrespeitados, deve-se, claro, arguir a incompetência absoluta. O que é arguir? É manifestar, é articular, é apontar. Então isso significa que a incompetência absoluta, ela possui critérios que devem ser mais protegidos. Porque o desrespeito na função do órgão, na matéria que o juiz pode apreciar, ou no que tange a pessoa que aquele juízo tem competência para apreciar, esse desrespeito poderia gerar uma decisão totalmente incompatível e injusta. Imagine um juiz que não tem a competência quanto àquela matéria julgando aquele processo. Imagine um juiz de vara cível, especializado em vara cível, julgando matérias de cunho trabalhista. Veja, isso tem chance de não dar certo. Então, por essa razão que a competência absoluta, ela tem reflexos mais absolutos. Agora, a relativa, que é valor da causa e território, qual o prejuízo? Além do de locomoção de um juiz de Maringá ou de um juiz de Londrina julgar aquela causa. Eu tenho direito que a minha causa seja julgada em Maringá, mas ela foi julgada em Londrina. Qual o prejuízo? Só de locomoção. Eu vou ter que me deslocar. Mas tirando isso, o mesmo juiz, né, que tem a competência em Maringá, ele tenha as mesmas capacidades que o juiz que está em outra comarca. Então, território não vai criar injustiça. Por isso que nós até vimos na aula passada que se a parte que tem direito a um foro, ela não falar no momento oportuno, aquele foro se torna competente. Aquele foro que a princípio não era competente, ele passa a ser competente. Valor da causa. O juiz recebeu uma causa que ultrapassava ali o valor, mas qual o prejuízo? Vai ter, óbvio, ali uma questão de uma das partes, mas isso vai poder recorrer. Agora, isso não impede, isso não torna o juiz inapto a julgar aquela ação. Um problema no valor da causa ou, eventualmente, no território. Agora, um juiz que não tenha competência funcional, pessoal ou material, esse juiz ele é inapto, caso ele esteja atuando numa ação que não seja da sua competência. Então, diante dessa reflexão que estamos fazendo, é que justifica aquela parte em que eu fui dizendo qual eram as consequências de cada uma das competências. Então eu falei, por exemplo, incompetência absoluta, ou seja, quando houver problema na competência absoluta. O que eu falei? Primeiro, ela pode ser articulada a qualquer tempo. Ela pode ser apontada a qualquer tempo. Por que ela pode ser apontada a qualquer tempo? Porque é muito sério aquele problema. Então, mesmo que o juiz não tenha visto, mesmo que as partes não tenham visto, mesmo que os advogados não tenham visto, mesmo que em caso de intervenção do Ministério Público ele não tenha visto, não importa. O momento que aquele problema na incompetência absoluta for descoberto, ele poderá ser levado ao juiz e o juiz vai ter que encontrar uma solução. Não importa. Então, a questão da incompetência absoluta, ela pode ser encontrada, ou seja, apontada de ofício pelo próprio juiz. O que é ser apontada de ofício? É que ninguém avisou o juiz mesmo viu. Então, isso chama ex ofício. Então, o próprio juiz, a qualquer momento do processo, ele pode ver a incompetência absoluta. A parte contrária, que aqui, em regra, mais se beneficiaria, ela pode apontar isso
na contestação. Ah, mas perdeu o prazo da contestação. Não tem problema, ela poderia apontar também por uma petição simples até a sentença. Ah, mas se já houve a sentença, ela pode através de um recurso. Ah, mas se já transitou em julgado, através da ação rescisória, que é até 2 anos após o trânsito em julgado. Então vejam que a incompetência absoluta, ela não prorroga. Não, já que ela não foi descoberta, agora está tudo certo. Não, isso não acontece na incompetência absoluta, tá? Ela não se prorroga. Ela também não pode ser derrogada pelas partes. As partes não podem flexibilizar essas regras. Já havia conversado isso com vocês no vídeo anterior, que o artigo 190 e 191 do CPC, de 2015, trouxe a possibilidade das partes flexibilizarem bastante coisa no processo. Mas existem normas que ainda continuam absolutas, cogentes. E essa questão da competência absoluta é uma delas. As partes não podem flexibilizar esse tipo de competência. Essa ação aqui seria julgada na Justiça do Trabalho, mas vamos discutir na civil? Isso não compete às partes. Isso, em regra, é uma norma cogente que não admite esse tipo de flexibilização. Então, não pode. Então, vejam que quando eu estou diante de uma incompetência absoluta, ela pode ser articulada a qualquer momento do processo. Só que tem um detalhe aqui que deve ser respeitado. A parte que tem conhecimento desse problema, ela deve apontar no primeiro momento que ela tiver conhecimento. Isso quer dizer que ela sabe que tem um problema de incompetência absoluta, o réu, por exemplo. Aí ele fala, vou ficar quietinho e vou deixar andar. Aí a hora que o juiz sentenciar, eu não pago, aí a parte vai me executar. Aí que sabe o que eu faço? Aí eu vou e falo, e aí vai anular todo o processo. Não. O duro é provar. Mas se ficar constatado que a parte tinha conhecimento desse detalhe, desse problema relacionado à incompetência absoluta e nada falou no primeiro momento, isso, pode gerar aí um ato atentatório à dignidade da justiça. Então vejam a importância de saber também se a pessoa que está apontando não tinha conhecimento anterior, senão ele só vai tumultuar o processo. Então eu posso alegar incompetência absoluta a qualquer momento do processo? Eu posso, mas desde que eu faça isso, no primeiro momento que eu tive conhecimento. Então eu não posso ser citado, aí eu descubro, tem um problema de incompetência absoluta. Mas eu vou ficar quietinho, eu vou deixar esse processo ir até o final. Aí lá no final, eu falo, não, isso não pode, tá? Mas vamos supor, a maneira pura como o legislador fez, que era essa a intenção, o processo tumultuado, as partes não se atentaram e de repente depois ali da sentença proferida a parte descobre que aquele era um caso de incompetência absoluta. É óbvio, ela vai poder articular sem problema algum, porque até é esse o objetivo, impedir que um processo com incompetência absoluta gere prejuízo, a quem de fato não merecia isso. Todos merecem ser julgados por um órgão devidamente competente. Princípio do juiz natural. Então, a ideia de incompetência absoluta é essa. Então, por ela ser algo muito com preceitos muito delicados, ela pode ser arguida a qualquer momento, inclusive pelo juiz, e ela não pode ser derrogada. Ela não permite que as partes flexibilizem essas regras, ok? E a relativa, diante do que nós estamos conversando? Já a relativa, como vimos, são critérios que a maioria vamos supor o territorial, que é um critério de incompetência relativa caso ele seja inobservado. Qual o prejuízo que ele vai gerar? Juiz é juiz, independente se o juiz de Curitiba, de Maringá, ele julgar, não tem problema. Mas ele pode causar uma questão de locomoção, um prejuízo de locomoção. Então, o judiciário também não pode ficar esperando o processo inteiro para... Não. Então, é o seguinte, eu fui citado, tenho conhecimento daquela ação,
Ou fui intimado para contestar. Poxa, o meu advogado conhece as regras, né? Ele conhece as regras de competência. Então, a partir desse momento, vamos supor que ele foi intimado para contestar, ele tem 15 dias para apontar a incompetência relativa. Se ele não apontar a incompetência relativa dentro desse período, aquele lugar que inicialmente não era competente passa a ser competente. Poxa, a parte teve a chance, isso não vai gerar prejuízo maior a ela, a não ser o de locomoção. Então, vamos pegar um exemplo, vamos materializar em um exemplo. Vimos, né, quando falamos do critério territorial, que em uma ação de divórcio, o guardião da criança tem foro privilegiado. Então, o guardião da criança tem foro privilegiado. Então, houve um divórcio e vamos supor que a criança fique com a mãe. A criança ficou com a mãe. E a mãe continuou residindo em Maringá, mas o pai se mudou para Curitiba. E lá, ele entra com uma ação de divórcio, lá em Curitiba. O CPC fala que essa ação deveria ter sido manejada no foro do domicílio do guardião do menor, que no caso aqui nesse caso específico é a mãe, poderia ser o pai, mas aqui é a mãe. Então, ela tem um foro privilegiado, ela tem o direito da ação correr em Maringá. Sendo citada, posteriormente intimada, e ela nada falando sobre isso, Curitiba passa a ser competente. Ou seja, ocorre a prorrogação de competência. Então, Curitiba, que a princípio não era o órgão territorialmente competente, ele passa a ser competente. Ok? E admite, né, esse tipo de competência relativa, ela admite a derrogação, as partes podem, né, flexibilizar, tanto não sei se alguns dos senhores já viram, mas existe uma cláusula chamada cláusula de foro de eleição. Então é muito comum nos contratos de locação, a maioria dos contratos, você pode olhar lá no finalzinho do contrato, tá lá. As partes elegem o domicílio da comarca X para dirimirem eventuais conflitos decorrentes desse instrumento. Então acontece, tá? Então pode ter, né? Já ali as partes podem flexibilizar. Diferente da absoluta, que isso não é admitido, na incompetência relativa, ou seja, nos critérios de competência relativa, eles podem sim ser flexibilizados pelas partes. As partes podem escolher que aquela ação, em regra, vai ocorrer no domicílio X, sem problema, desde que ambas as partes concordem, tá bem? Que mais? Então, nesse caso, o juiz não pode agir de ofício. Na incompetência relativa, o juiz não pode agir de ofício, ele tem que respeitar a vontade das partes. Então ele não vai poder, por exemplo, aquele juiz de Curitiba, que recebeu a ação do pai, sendo que a mãe e o filho estavam em Maringá, aquele juiz de Curitiba não pode, é Maringá, e encaminhar para Maringá, remeter para Maringá. Ele não pode, ele vai ter que aguardar a senhora que está aqui em Maringá se manifestar nos autos e eventualmente requisitar esse declínio de competência, essa remessa para a comarca de Maringá. O juiz não pode agir de ofício na incompetência relativa, tá? Então isso não pode acontecer. Então o juiz, na incompetência relativa, ele não pode agir de ofício. Mas existe uma exceção, né? Havia falado isso também, mas essa aula acho que é importante a gente ir, né, discorrendo pontualmente cada situação dessa. Que é aquele caso do foro de eleição, que acabamos de falar, as partes pactuam, né, um domicílio para a ação correr, só que em um contrato de adesão. Isso ocorre muito em esfera do consumidor. O que acontece? Você, por exemplo, contrato bancário, você chega lá, a pessoa fala, assina aqui. Aquele contrato já está pronto. Cadê a bilateralidade do contrato? O contrato tem que ser bilateral? Não tem que ter a participação de todos os envolvidos? Cadê a participação? Você chega lá, o contrato já está pronto. E muitas vezes esse contrato, ele deixa lá em evidência que caso seja necessário
né, seja necessária a discussão desse contrato, que será naquela comarca X. O contrato de adesão muitas vezes prevalece isso. E sabe qual será muitas vezes a comarca? Da sede da empresa, porque é a empresa que fez o contrato. Então vamos supor, você compra um aparelho, a empresa ela tem sede em São Paulo, capital, e está lá no contrato. Você assinou lá, às vezes até pela internet, aquele li concordo, né? Li concordo. Li concordo. Não tem como você, né, discutir o contrário disso. E lá está aqui, caso haja dúvidas ou discussão sobre o contrato, será discutido em São Paulo, capital. Aí você alega que o produto apresentou defeito, que você não vai continuar, né, cumprindo a tua parte, o pagamento parcelado, embora isso não seja mais correto, mas algumas pessoas fazem isso. Você fala, não, eu não vou, né, porque isso aqui está errado, não foi o que nós contratamos. Eles entram com uma ação de cobrança contra vocês lá em São Paulo. Aí sim, embora seja um critério territorial, o juiz de São Paulo vai poder remeter para Maringá, porque é o caso de foro de eleição em um contrato de adesão. Então é o único caso em uma competência territorial que o juiz pode agir de ofício. Tirando isso, ele não pode, tá bem? Então, aqui a gente observa que na relativa, o juiz não pode agir de ofício, excepcionalmente nessa questão do contrato de adesão e foro de eleição. São regras que têm prazo para ser apresentada, que é em regra na preliminar da contestação, ok? E que elas podem ser flexibilizadas pelas partes desde que ambas concordem. Então, em regra, é isso que vocês devem sempre estar atentos quando a gente conversa sobre incompetência absoluta e competência relativa. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia de reunião de processo. Né? Mesmo que eventualmente a gente não conclua todo, né? Mas nesse vídeo propriamente, mas aqui tem um limite, né? Então eu vou mais aí na sequência a gente trabalha os demais pontos aqui, mas vamos tranquilamente. Então, reunião de processo. Em regra, existe a fixação da competência, tá? A perpetuatio jurisdictionis, que é o significado que quando eu entro com uma ação, em regra, aquela ação vai nascer, desenvolver e ser extinta ali. Essa é a regra. Então, a regra é que quando eu entro com uma demanda, aquela demanda vai nascer, desenvolver e ser extinta ali naquele local. Mas existem situações em que uma ação ela pode nascer numa vara, nascer num órgão do Poder Judiciário e ser remetida para outro. Ou às vezes por ter dependência, né? Às vezes a decisão daquela ação depende da decisão desta, e o mais correto é que elas caminhem em conjunto. Então podem haver várias questões justificadoras que permitem que uma ação, embora tenha nascido num determinado órgão, possa ser encaminhado para outro. É muito comum isso, por exemplo, em ações de família. Às vezes, ali a separação de fato, então o marido e a mulher já não vêm se entendendo e começa às vezes até a haver risco de agressões. A mulher às vezes ou fica na casa ou vai para a residência de um parente, dos próprios pais, e depois quer regularizar essa situação o mais rápido possível. Por quê? Porque tem a criança envolvida, às vezes tem filhos menores, tem também a questão do patrimônio. Às vezes aquela mulher tinha bens em comum com o marido, às vezes receita da empresa, retiradas, então tem que resolver, pois como ela vai se manter? Às vezes ela tinha uma certa dependência para com o marido, financeiramente, e aí ela pega, sai com o filho, e como ela vai se sustentar? Então é necessário que entre com a ação o mais rápido possível.
Já o marido, ele pensa, poxa, ela saiu, está com meu filho e eu quero meu filho para mim, eu quero discutir essa questão também. Então, como ambos já não estão mais conversando, pode-se correr o risco de ambos entrarem com ação quase que simultaneamente, às vezes com 2 ou 3 ou 1 semana só de diferença. Então a mulher entra, vai lá, procura o advogado, entra com ação de divórcio, postulando guarda, visitas, partilha, e o marido também. Uma ação cai na primeira vara de família e a outra ação cai na segunda vara de família. Mas essas ações, elas têm objetivos comuns. Tem a mesma causa de pedir, as mesmas partes envolvidas. Então isso pode levar que esses processos sejam reunidos. E como que ocorrerá essa reunião? Através do instituto chamado prevenção, que nós vamos trabalhar oportunamente. Ou seja, a ação que foi protocolada primeiro, ela prevalece. Então vamos supor que a mulher entrou com a ação primeiro, e a ação dela caiu na primeira de família. Então, aquela ação que o marido entrou lá na segunda vai ser remetida por dependência aqui junto com a da mulher na primeira vara de família. Então isso é reunião de processos. É claro que existem outros critérios ensejadores, mas é um exemplo para vocês entenderem. O marido tinha entrado com a ação e caiu, foi distribuído para a segunda vara. Mas como já havia uma ação, não vou dizer idêntica, porque nós vamos ver a diferença do que é idêntico ou não, mas uma ação com a mesma causa de pedir, já protocolada. Então, aquela prevalece e essa que foi protocolada por último vai até ela. Então, isso é o que justifica a reunião de processos. Então, o objetivo da reunião de processo, primeiro, gerar economia processual. Por que ficar uma ação se eram quase que as mesmas discussões, um na primeira vara e outro na segunda? E coerência. Isso é para evitar decisões contraditórias. Vocês imaginaram se o juiz da primeira vara de família dá a guarda provisória para a mãe e o juiz da segunda vara de família dá a guarda provisória para o pai? Qual que vai respeitar? O da primeira ou da segunda? Então isso geraria também incoerência na decisão. Então o objetivo é esse, que haja economia. Então tem que haver economia, ou seja, evitar que haja 2 processos com a mesma discussão, para 2 juízes analisarem, então vai concentrar num órgão apenas, em uma vara apenas, e também evitar decisões contraditórias. Esse é o objetivo. E, como requisito, só pode haver a reunião de processos se há a competência absoluta. Ou seja, essas ações que estão sendo reunidas, elas têm que ter a mesma competência funcional, a mesma competência material e a mesma competência material, funcional e pessoal. As 3 competências tem que ter. Eu não posso reunir processos que seja apenas uma delas diferente. Então, vejam, para poder reunir processos, então, é necessário que as 2 ações que estão sendo reunidas, 2 ou mais, tenham a mesma competência absoluta. Ou seja, a mesma função, a mesma pessoa e a mesma matéria. Mesma pessoa não estou dizendo das mesmas partes, porque vamos trabalhar isso mais para frente. Eu estou falando do critério pessoal. Por exemplo, se houver a participação de um ente público, aí já não é na vara estadual, aí é na vara federal. Então tem que ter a mesma competência absoluta para se falar em reunião de processos, ok? No próximo vídeo nós vamos falar das causas modificativas de competência, 2 institutos bastante interessantes, que é a conexão e continência, que eu vou precisar ali um tempo, porque é mais ou menos naquele estilo da diferença da competência absoluta e relativa. Então nós vamos falar no próximo vídeo, então, sobre as causas modificativas de competência, que é a conexão e a continência, e até lá.